Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: as representações gráficas de duas funções do primeiro grau, f e g, são dadas a seguir. Então, temos a representação gráfica da função f, a reta em azul, e a função g em vermelho. O item A pede o seguinte: obtenha a lei que define cada uma dessas funções. Então, temos que obter a lei. Para obter a lei de formação da função, vamos utilizar o determinante dos pontos para identificar a equação da reta. Então, para a função f, vamos identificar o ponto primeiramente. Primeiro ponto, temos x1, y4 e o outro ponto x3, y1. Então, vamos fazer o determinante. Primeira linha, x, y. Segunda linha, o primeiro ponto, 1 e 4. E terceira linha, o outro ponto, 3 e 1. E a coluna número 3, toda igual a 1. Vamos igualar o determinante a zero. Vamos utilizar a regra de Sarros, repetindo a primeira e segunda coluna do lado de fora do determinante. E agora fazendo as multiplicações das diagonais principais e secundárias. As diagonais principais são positivas. Então, x vezes 4 vezes 1. 4x, y vezes 1 vezes 3, mais 3y, e 1 vezes 1 vezes 1, mais 1. Agora, as diagonais com sinal negativo, 1 vezes 4 vezes 3, menos 12, x vezes 1 vezes 1, menos x, y vezes 1 vezes 1, menos y, é igual a zero. 4x com menos x, 3x, e 3y com menos y, mais 2y, e mais 1 menos 12 menos 11. Vamos isolar o termo com a variável y, então será 2y igual menos 3x mais 11. Isolando a variável y, vamos ter menos 3x mais 11 dividido por 2. Portanto, a lei de formação da função f é a seguinte: f de x, substituindo y por f de x, tem o mesmo significado, menos 3x mais 11 dividido por 2. Essa é a primeira lei de formação, f de x. O mesmo procedimento para g de x, identificando os pontos. G de x é a reta em vermelho, então o primeiro ponto, x6, y menos 1, e o outro ponto, x4, y menos 5. Fazendo também o determinante dos pontos, da mesma forma que o anterior, vamos igualar a zero. Utilizando a regra de Sarros, vamos determinar agora as parcelas do determinante. Então, x vezes menos 1 vezes 1, menos x, y vezes 1 vezes 4, mais 4y, 1 vezes 6 vezes menos 5, menos 30. Agora, as diagonais negativas, então 1 vezes menos 1 vezes 4, menos 4, como é negativa, negativo com negativo, positivo, mais 4. Da mesma forma, x vezes 1 vezes menos 5, menos 5, a diagonal é negativa, então negativo com negativo, positivo, mais 5x. E y vezes 6 vezes 1, menos 6y igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, menos x com mais 5x, 4 positivo, e 4, menos 6, menos 2y. E menos 30 mais 4, menos 26 igual a zero. Isolando o termo com y, então menos 2y é igual a menos 4x, mais 26, portanto, y igual a menos 4x mais 26 dividido por 2. Portanto, g de x, menos 4 dividido por menos 2, 2 positivo, então 2x, e mais 26 dividido por menos 2, menos 13. Então, a resposta, g de x igual a 2x menos 13. No item B, qual é o valor de f de 2 mais g de 1? Então, vamos reescrever as equações. Primeiro, f de x igual a menos 3x mais 11 dividido por 2, e g de x é igual a 2x menos 13. Então, vamos substituir o valor de x em f de x por 2. Então, será f de 2 é igual a menos 3, multiplica o valor de x, nesse caso é 2, então menos 3 vezes 2, mais 11 dividido por 2. Continuando o desenvolvimento, f de 2 é igual a menos 3 vezes 2, menos 6 mais 11, dividido por 2. F de 2 é igual a menos 6 mais 11, 5. 5 dividido por 2, f de 2. Agora vamos fazer g de 1. Então, g de 1 é igual a
substituindo o valor de x por 1, 2 vezes 1, menos 13. g de 1 é igual 2 vezes 1, 2, 2 menos 13, g de 1 igual a menos 11. E agora vamos somar. Então, f de 2 mais g de 1 é igual, substituindo, 5 meios mais menos 11. Continuando o desenvolvimento, vamos repetir 5 meios e o menos 11, vamos colocar um denominador 2 e multiplicar menos 11 por 2 para igualar os denominadores das duas parcelas. Da seguinte forma, mais menos 11 vezes 2, menos 22, dividido por 2. Aí temos denominador igual, podemos somar sem problema. Então, f de 2 mais g de 1 é igual a 5 mais menos 22, menos 17. Então, a resposta menos 17,5 é a resposta do item B. No item C, determine as coordenadas de P, as coordenadas do ponto P. Observe que P pertence tanto a f de x como g de x. Então, P pertence tanto a f de x como a g de x. Logo, o ponto P é comum às duas retas. Então, vamos montar um sistema com as equações de f de x e g de x e determinar esse ponto em comum. Então, montando as equações, reescrevendo, trocando f de x por y, então y igual menos 3x mais 11 dividido por 2. E g de x, vamos trocar por y também, y igual 2x menos 13. Então, vamos multiplicar o 2 por y, então será 2y igual menos 3x mais 11. E a outra equação, vamos multiplicar toda ela por 2 para eliminar a variável y. Então, 2 vezes y, 2y é igual 2 vezes 2x, 4x, e menos 3 vezes 2, menos 26. Vamos subtrair uma equação da outra para eliminar a variável y. Então, 2y menos 2y é 0, menos 3 com menos 4x, menos 7x, e mais 11 menos 26, negativo com negativo positivo, mais 26. 11 mais 26, mais 37. 7x é igual a 37, x igual a 37 dividido por 7. Esse é o valor de x para o ponto P. Agora vamos determinar o valor de y para o ponto P, substituindo na segunda equação o valor de x encontrado. Então, y é igual a 2, multiplica o valor de x, 37 dividido por 7, menos 13. 2 vezes 37, 74, então 74 dividido por 7, menos 13. Da mesma forma, vamos utilizar o denominador 7, multiplicar por 13. Então, 74 dividido por 7 é igual a 13 vezes 7, 91, 91 dividido por 7. 91 dividido por 7 é igual a 13. Tem o mesmo valor numérico. Então, 74 menos 91, y, portanto, será igual a menos 17 dividido por 7. Portanto, o ponto P tem as seguintes coordenadas: x, 37 dividido por 7, e o valor de y, menos 17 dividido por 7. Esta é a resposta do item C. No item D, obtenha a área do triângulo PQR. São os pontos P, Q, R. Então, vamos redesenhar o triângulo fora aqui do plano cartesiano, representando o ponto P, o ponto Q e o ponto R. Para determinar a área do triângulo, é igual à medida da base vezes a medida da altura, dividido por 2. Portanto, a base, vamos adotar o segmento RQ e a altura H. Então, vamos fazer a altura desse triângulo. A altura vai corresponder à ordenada de P, ou seja, o valor de y de P. Então, y de P dividido por 2. Y de P foi determinado no item C. Agora, temos que saber a distância do ponto R ao ponto Q, ou seja, o segmento RQ, que é a base do triângulo. Observe que o ponto R e o ponto Q pertencem ao eixo X, ou seja, sua ordenada é igual a 0, ou seja, y igual a 0. Então, podemos substituir nas equações y por 0 e determinar os valores de x do ponto R e x do ponto Q. Então, f de x menos 3x mais 11 dividido por 2. Vamos fazer f de x igual a 0, pois é o valor de y. Então, 0 é igual a menos 3x mais 11 dividido por 2. Multiplicamos 2 por 0, então 2 vezes 0 é igual a menos 3x mais 11. 2 vezes 0 é 0, então 0 mais 3x igual a 11. X
será, portanto, igual a 11 dividido por 3. Já temos o valor de x do ponto R, que corresponde a f de x. Agora vamos determinar o valor de x para o ponto Q, utilizando a função g de x. Então, g de x é igual a 2x menos 13, substituindo g de x por 0, 0 igual a 2x menos 13, menos 2x igual a menos 13, x, portanto, igual a menos 13 dividido por menos 2, divisão de número negativo por outro negativo, o resultado será positivo, x, portanto, igual a 13 meios. Agora vamos fazer a diferença. Já sabemos x do ponto Q e x do ponto R, subtraindo um valor do outro, vamos ter a medida do segmento RQ. Então, x do Q menos x do ponto R, fazendo a subtração, x do ponto Q, 13 dividido por 2, e x do ponto R, 11 dividido por 3. Segmento RQ, portanto, mede, menor múltiplo comum de 2 e 3 é 6, então 6. 6 dividido por 2 é 3, vezes 3, 39. E 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 11, 22. Então, 39 menos 22, o resultado será 17 sextos. 17 sextos é a medida da base do triângulo, então substituindo 17 dividido por 6 vezes YP, como é a distância, será positiva. Aqui a ordenada de P é negativa, mas como estamos medindo a distância, ela será positiva. Então, 17 dividido por 7, tudo isso dividido por 2. Então, 17 vezes 17 será igual a 289, 6 vezes 7, 42. Tudo isso dividido por 2. Aqui, repetimos 289 e multiplicamos 42 por 2, será 84. Então, a resposta do item D, 289,84 avos unidades de área. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.